falar deste assunto é tratar de um assunto polêmico, porque ao falar de dinheiro, as pessoas elas gostam de fazer polêmica. Porém, a Bíblia ela é muito clara acerca de dízimo. Não existe muito segredo. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, nós vamos encontrar a prática dos dízimos, como o próprio pastor Aleph colocou, ela vem antes da lei até mesmo. Uhum. Então, assim, ninguém é contra o dízimo, exatamente porque é bíblico. Então, se nós olharmos para o Antigo Testamento, nós vamos encontrar esse dízimo e ele vai orbitar dentro de uma ideia de uma necessidade social até mesmo. Porque através daqueles dízimos que eram colocados ali no templo, existia todo um aspecto social. Então existiam pessoas que elas eram alimentadas até mesmo por conta daquele dízimo. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, a dinâmica do dízimo, ela muda do sentido da lei para um outro sentido. E é isso que nós vamos falar, é isso que eu quero falar nessa manhã. Porque quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós encontramos Jesus, nós encontramos os discípulos falando sobre contribuição, mas não falando no aspecto de lei, falando muito mais no aspecto de generosidade, de gratidão, de você devolver aquilo que de forma generosa você recebeu da parte de Deus. Então o dízimo no Novo Testamento, ele não é discriminado, pelo contrário, ele é incentivado de forma voluntária. E é esse caminho que eu vou percorrer. Quando nós olhamos para os textos, sobretudo de Paulo, nós encontramos Paulo falando que Deus ama aquele que dá de forma generosa, aquele que dá com alegria, aquele que dá de forma voluntária. Então, essa entrega, ela deve acontecer de forma voluntária. Por que o dízimo se torna polêmico dentro da nossa atualidade? Porque muitos pastores utilizam de uma teologia do medo. Aqueles que se utilizam da teologia do medo, eles colocam que a não entrega e vão trazer as ideias de maldição, vão trazer exatamente a ideia de pecado, vão trazer o dízimo para esse sentido e a pessoa, em muitos casos, por medo, ela acaba devolvendo. Existe uma outra lógica que se utiliza, que é a lógica da teologia da prosperidade ou da teologia da retribuição, onde a pessoa ela é incentivada a dar, a entregar suas ofertas e dízimos, visando o retorno. Eu vou entregar 10, eu vou receber 100, vou receber 1000 vezes mais. Então também não é uma lógica válida dentro da teologia bíblica. Quando nós olhamos para a Bíblia, o que é incentivado? Você entregar de forma generosa, você entregar com amor, você entregar o seu melhor. Eu sou a favor de dízimo, mas eu não coloco a ideia, pastor César, da obrigatoriedade. E tampouco a ideia de pecado. Porque se eu ponho a ideia de pecado, será que essa pessoa, então, que não der o dízimo, ela é salva se ela morre? Porque aí nós vamos ter um problema armatiológico. Peraí, então quer dizer que se a pessoa ela morre sem dar o dízimo, ela vai para o inferno? Então são problemas assim que vão girar em torno dessa ideia de dízimo e pecado. Ok, pastor Aleph. Muito